introdução e uma conceituação, tá? Que isso é importante a gente entender bem alguns princípios, né? Princípios básicos, né? Conceitos de física, inclusive, para entender bem esses dois fenômenos, tá? Tanto da cavitação quanto da aeração. E, posteriormente, o que é realmente a cavitação, o que isso pode acarretar de problemas, né, do nosso sistema, os danos típicos, né, as causas, né, de cavitação no sistema, e entrando numa parte já bem prática que nós vamos fazer com vocês, tá? No conceito de limitação de pressão de sucção em bombas, tá? O cuidado que eu preciso ter com esses valores são dados de catálogos, tá? Bem como, né, interpretando o catálogo corretamente, podemos calcular, então, a pressão mínima necessária na sucção dessas bombas. Nós vamos fazer um exemplo prático, nós já temos aqui uma situação que a gente elaborou, nós vamos discutir em detalhes com vocês, tá? E aí, comparando, então, a cavitação com a aeração, e aí surge realmente muitas dúvidas, né? Qual a diferença entre elas, né? O que a aeração propriamente dita causa, né, os danos típicos, né, e como que a gente pode identificar isso e melhorar o nosso sistema, tá? Que ações a gente pode também ter para deixar o sistema dentro da expectativa do projeto com o qual ele foi concebido, tá? Em paralelo, a gente vai passando as recomendações, né, de manutenção preditiva também e preventiva para o nosso sistema, ok? Muito bem, então, iniciando aqui a parte de conceituação, né, vamos falar um pouquinho sobre conceito de pressão, pessoal. Então, vamos iniciar aqui com o conceito básico de pressão atmosférica e a pressão absoluta. Esse conceito é fundamental para que haja um perfeito entendimento do fenômeno da cavitação. Então, vamos perder um pouquinho de tempo nesse slide, que é muito detalhado, mas com esse perfeito entendimento fica muito mais fácil de entender esse fenômeno. Vamos começar aqui com a linha horizontal 1, que é a referência nossa do zero absoluto, seria o vácuo absoluto. Depois vamos para a linha tracejada 2, que é a pressão atmosférica local. Então, em cada local que vocês estão aí, tem uma pressão atmosférica. Aqui em Itatiba, por exemplo, nós estamos com 0,94 bar. A medição em atmosfera, mas vamos arredondar para que são grandezas bem similares, bem próximas, então vamos adotar, porque é mais usual no nosso mercado, aqui principalmente pela Rexroth, usar essa grandeza que é bar. Então, uma atmosfera é praticamente um bar. Então, nós estamos falando da pressão atmosférica local. E essa é a grandeza onde é feita a leitura pelo barômetro. Então, em cada cidade tem uma pressão atmosférica local e basta olhar lá no barômetro, essa informação consta aí no Google. Qualquer cidade que você esteja, você procurar lá no Google, você vai ter a sua pressão atmosférica local, da sua localidade. Depois vamos para a linha 3, que é a pressão atmosférica normal. É a referência 1, que usualmente acontece aonde? Ao nível do mar. No Rio de Janeiro, em Santos. Então, quem está nessa cidade está com a pressão atmosférica próximo de 1. Eu estou dizendo próximo de 1 porque a pressão atmosférica também é local, sofre influência do clima, do vento. Então, tem pequenas variações, mas para nós, essa variação é irrelevante. Então, a gente pode considerar a pressão atmosférica local média. Então, vamos para a linha 4. Vamos falar de vácuo. Então, o vácuo é uma medida que é em referência à pressão atmosférica local. Então, ele sempre o quê? Eu vou fazer um vácuo, então nesse caso, se ela não é natural, é forçado. Eu forço uma situação onde exista vácuo. Então, se eu medir em relação à atmosférica local, é sempre em relação ao local, não é a normal. Então, aqui em Itatiba, por exemplo, é 0,94 aqui, bar. Se eu medir em relação à atmosférica, é um valor negativo. Então, chamamos de pressão efetiva negativa, a linha 4 aqui. Se eu medir em relação ao zero absoluto, vai ser um valor positivo. Então, tem que tomar cuidado em relação a vácuo. Pode ser negativo quando é para baixo e positivo a partir do vácuo absoluto. Então, e a pressão efetiva, nós chamamos positiva aqui,
ela é medida, a linha 5, em relação à atmosférica local. Então, o manômetro mede a pressão efetiva, ele não mede a absoluta. Então, é em relação a essa linha tracejada. E a absoluta também é possível de medir, mas não é usual fazer essa medida aqui. Ok? Em relação à absoluta. Então, acho que já completamos esse quadro. Aí, Toshi, é bom sempre reforçar então, né? Porque quando se fala pressão atmosférica, né? Não se deve sempre levar em conta o valor é 1, né? Considerar sempre como 1, porque isso acaba não existindo na maior parte das situações, né? É sempre observar a pressão local, né? E aqui nós temos, tá, pessoal? Reparem que essa pressão atmosférica ela varia, né? Em função da localidade e varia, né? Bem, né? A gente não pode esquecer que a pressão atmosférica é em razão do quê? É toda a massa de ar que envolve o globo terrestre, ele tem um peso, né? E isso então vai resultar distribuído em toda a nossa superfície, né, no valor da pressão atmosférica. Então, como o Toshi comentou, né, aqui em São Paulo nós temos com 0,94 aproximadamente. Em La Paz, né, chegando aí a 2.500, 2.700 metros de altitude, mais ou menos, nós temos uma pressão atmosférica, repare aqui, que chega em 0,65. E aí, por exemplo, se eu tiver uma pressão, né, de 0,4 bar, né, 0,4 atmosferas, isso já está abaixo da pressão local. Então, eu estou aí com uma pressão, né, com um vácuo, né, de 0,25, né, atmosferas, tá? E aproveitando, né, alguns valores de pressão, em algumas localidades pode ser uma pressão positiva, em outras, né, pode ser vácuo. Por exemplo, se eu pegar uma pressão de 0,8, né, 0,8 aqui para São Paulo é considerado vácuo, tá? Agora já para La Paz, né, que está com 0,65, já é uma pressão acima, né, tá? Ok? Então é importante a gente tomar consciência disso, tá? Sim, exatamente. Então, o que importa é a pressão atmosférica local e não a referencial, né? Referencial que é 1. Exato. E aí vocês podem falar também, puxa, mas essa diferença é tão irrisória, né? De 0,94 para um bar não é nada, né? Espera um pouquinho. Sim, aí vamos mostrar que faz toda a diferença. Vai ver como que isso vai influenciar para nós, tá? Então, vamos lá. Então, aqui vamos mostrar a temperatura de ebulição e a pressão de vapor versus pressão de vapor. Então, aqui mostramos duas linhas. Vamos nos ater a duas linhas aqui. Isso aqui é uma curva, uma reta aqui, que mostra o óleo mineral. Tudo à base de petróleo, tá? O óleo básico que nós conhecemos aí, que é usado em 95% das aplicações de hidráulica. E aqui, emulsão água-óleo. Como é 97% de água, basicamente essa curva aqui mostra uma curva característica da água. Por isso que eu coloquei aqui água, aqui óleo, tá? Então, só para diferenciar, por que nós estamos falando de água? Porque a água sempre está presente no óleo, misturado ao óleo. Então, é importante a gente sempre olhar a medida da água e do óleo. Então, vamos iniciar aqui. Todo mundo sabe que a 100 graus Celsius, que é 212 Fahrenheit, a 1 atmosfera, que é nível do mar, essa última 1 atmosfera, com 212 graus, ele entra em ebulição. Só nessa condição que ele está em ebulição. Se eu abaixar a pressão, aqui no caso, criar um vácuo, nessa situação, se eu estiver no Rio de Janeiro, aí eu preciso já de uma temperatura menor para esse fluido entrar em ebulição. Então, vamos aqui pegar um exemplo prático, né? Nos ater aqui a duas temperaturas. Que é usual o óleo trabalhar a 65 graus Celsius e aqui um óleo frio na partida, a 37,8 graus. Então, a 150 graus Fahrenheit, a água entra em ebulição a 0,25 bar. Então, guardem essa grandeza. A 0,25 bar, se eu tiver um vácuo de 0,25, com apenas 65 graus Celsius, a água entra em ebulição. Mas o óleo tem um valor, olha, muito próximo, é décimo de milésimo de bar. É muito baixo. Então,
é muito mais fácil entrar em ebulição a água do que o óleo. São grandezas bem diferentes. Aqui, ó, porque essa escala é logarítmica, então daqui para cá tem uma diferença enorme. Então é importante guardar aquela medida lá. Então a água entra em ebulição a 150 Fahrenheit com 0,25 bar. Aí dá até para dizer, né, Toshi, que para entrar em ebulição o óleo na sua forma pura, a gente estaria quase chegando no zero absoluto, né? Precisaria ter uma pressão mínima, né? Muito baixa. Tá, perfeito, perfeito. Muito próximo do zero absoluto, que é uma grandeza realmente difícil de se alcançar. Difícil de se alcançar, né? Muito Perfeito, difícil. Né? Já da água, bem superior, né? Então, agora vamos entrar no conceito de vácuo e pressão de vapor. Então, o vácuo, nós estamos falando que há duas formas de se conseguir vácuo. Primeiro, nós vamos falar do efeito Venturi, vácuo pelo efeito Venturi. Num conduto, eu diminuo a passagem, estamos considerando que não há perda de carga nessa situação. Então, a energia cinética que ele tem, ele ganha velocidade, ele perde em pressão. Então, nós estamos falando, ele perde a pressão na parede, chamando de pressão estática. Ele ganha em velocidade, nós chamamos, também é considerado uma grandeza de pressão, porque ganho velocidade é uma energia também. Então, olhando essa curva preta, ele tem uma certa energia, vem, aumenta a velocidade, a pressão estática cai. Depois volta a subir. Essa diferença entre entrada e saída é porque houve perda de carga. Então, é importante notar aqui que tem a pressão de vapor. No caso da água é 0,25, certo? Então, se eu entrei na linha vermelha, eu já entrei numa zona de pressão abaixo da pressão de vapor da água. Significa que nessa temperatura, a água já entra em evaporação. Então, é bom guardar essa informação. Então, existe também outro efeito, é o vácuo por sucção. É o que acontece numa bomba. E é no canudinho também. Aqui, no caso, eu estou sugando, no canudinho eu tenho uma pressão inferior à pressão atmosférica que está aqui na superfície. Se eu gero uma pressão inferior, a pressão atmosférica, na realidade, está empurrando o suco na boca da pessoa. Então, o efeito é o contrário. Na verdade, é a pressão atmosférica que empurra, não é a sucção que puxa o fluido. Então, o líquido, no caso, aqui é o leite, né? Então, na realidade, é importante entender que é a pressão atmosférica que empurra. É o diferencial que é criado entre a nossa boca e a pressão que atua no recipiente. Então, tá? isso acontece o quê? Numa bomba. E lá acontece o quê? Onde há um escoamento. Então, há duas formas de se obter vácuo. Pela velocidade e pela sucção. E isso são vácuos o quê? Forçados, não é o natural. O natural é da pressão atmosférica. Aqui é um vácuo forçado. Ok? Perfeito. E aí, então, a gente pode definir, né, com essa conceituação que a gente fez teórica, né, a gente pode definir o que realmente é a cavitação, tá? A cavitação, ela ocorre quando o fluido, ele entra em ebulição na temperatura de trabalho, formando, então, bolhas de vapor. Guarda bem isso, pessoal, vocês vão entender o porquê dessa ênfase aqui, né, que são bolhas de vapor que são geradas na sucção, tá? E essas bolhas, por sua vez, né, elas vão ocorrer o quê? Elas vão passar para uma zona de alta pressão, porque se minha bomba está aspirando esse fluido e eu estou tendo essa liberação de bolhas, quase que instantaneamente, essa bolha ela passa para uma câmara de alta pressão, sofrendo então uma implosão. E essa implosão, pessoal, ela ocorre devido à condensação instantânea quando eu atinjo, né, esse lado da pressão. Tá? O fluido ele volta a se condensar. E o problema é a liberação de energia, que ela é tão violenta que ela gera ondas de choque podendo chegar na casa de 13.500 bar. Olha o absurdo, né, de valor de pressão que a gente fala no sistema hidráulico operando, né, com 300, 400 a 700 bar. Já é uma grandeza gigantesca de pressão. Imagina você falar em 13.500 bar, né, num ponto localizado. Você até comentou, né, Toshi, aquela questão
de uma bomba de 9 pistões, por exemplo, né? E o pistão leva para fazer o seu ciclo completo em Então, milésimos de segundo, vamos né? imaginar que o motor elétrico esteja rodando a 1.800 RPM. Então, para dar um ciclo, 34 milissegundos. 34 milésimos de segundo, pessoal. E ele tem que, em 34 milésimos de segundo, tem que succionar, comprimir, descarregar o óleo e depois descomprimir e de novo iniciar o ciclo. Tá? Então isso, dividido por 4, 34 milissegundos, sobra para cada um um valor ínfimo de tempo. Mas a compressão e a descompressão ainda acontecem num tempo menor do que a descarga e a sucção. Tá. Então acontece praticamente instantâneo. E energia, todo mundo sabe que a potência é energia dividido pelo tempo. E uma bolha de vapor carrega uma energia tremenda. Porque para vaporizar, eu preciso, a mudança de estado consome muita energia. Então, para vaporizar, eu carrego muita energia numa bolha de vapor. E ele vai o quê? Instantaneamente retornar, quando atingiu a pressão positiva, acima da pressão de vapor, ele volta a ser líquido, instantaneamente. Você está dividindo por quase zero, quase dá um valor zero, quase infinito, né? A energia vai lá para infinito, então pode atingir valores dessa grandeza que explica porque causa erosão. Por isso que causa esse efeito tão devastador que a gente vai ver aqui, né? Tão grave, né? Nos nossos então, e é claro que ele vai acontecer onde? Nas câmeras, perto onde vai acontecer. Onde há essa saída da sucção, da linha de vácuo para linha de alta pressão, né? Pressão. Ou em orifícios, que também tem pelo efeito lá Venturi, que vimos no slide anterior, ele pode acontecer também de ter esse efeito também, numa descarga. Para baixa pressão, também pode erodir. Então, isso que acontece numa saída de uma válvula de fluxo também, por exemplo. Quer dizer, a cavitação não vai ficar restrita somente a bombas, tá, pessoal? É importante perceber que isso pode ocorrer em vários pontos do sistema, né? Devido a isso que a gente estava comentando com vocês aqui, né? E o interessante aqui, né, Toshi, só voltando um pouquinho a essa questão, né, da cavitação por velocidade, né? Porque varia muito nos valores que eu tenho de pressão de entrada e saída, né? Porque se eu tenho um valor alto, né, e a saída, mesmo com as perdas, se mantém ainda acima da linha de vapor, eu não tenho problema. Você vai subir todo o conjunto, né? Se eu tiver uma pressão alta de saída, não vai cavitar. Exato. O problema é quando você tem na saída uma pressão muito baixa. Tá? Descarga próxima da pressão atmosférica, por exemplo. Uma saída de um elemento lógico, né, de uma válvula cartucho, né, para tanque, por exemplo. Né? Então, como estou descarregando para tanque, esse valor aqui está muito próximo do zero. Tá? E aí, então, o risco de atingir a pressão de vapor então, é por iminente, exemplo, numa turbina hidráulica, né, de geração de energia elétrica, normalmente se cavita por velocidade. Porque a partícula atinge uma velocidade tão alta na pá, e lá no final ele está descarregando lá para a atmosfera, e aí pode o quê? Atingir esses níveis aqui e formar vapor, e em seguida ele voltar para a pressão atmosférica, que é baixinha, mesmo assim ele cavita. Cavita, perfeito. Então, numa pá, não acontece no nosso sistema hidráulico, que normalmente é pressurizado, mas pode acontecer esse efeito numa bomba de palhetas. Depois vamos entrar em detalhes. Sim, perfeito. Tá. E aí aquilo que você comentou aqui há pouco, né, Toshi, no gráfico. Né? Isso aqui que é importante. Que vale. Isso que é importante. Então, nós vimos lá no início que a água ela se vaporiza numa pressão muito mais elevada, pressão absoluta, muito mais elevada do que do óleo. Então é muito mais fácil cavitar pela presença de água do que de óleo. E como sempre há água no sistema hidráulico, ele vai cavitar primeiramente sempre pela presença de água. Então é importante ter o controle da água também no sistema hidráulico. Então ele sempre vai cavitar pela presença de água e não pelo óleo. Pelo óleo. Tá. Se tivéssemos um fluido ideal sem água, por exemplo, né, se fosse possível, né, dificilmente você conseguiria ter o problema da cavitação. Não haveria possivelmente a cavitação. Perfeito. Tá. Bom, gente, com esse conceito tão definido, né, a gente tem condições, né, de verificar, por exemplo, né, quais são as causas, né, que podem fazer com que no meu sistema hidráulico eu me depare, né, com um problema de cavitação. Então são
várias causas que não precisam estar trabalhando em conjunto, tá? Cada uma dessas que a gente vai relacionar aqui, isoladamente, pode comprometer, né, toda a performance do nosso equipamento, tá? A começar pelo fluido. Vamos relembrar que nos nossos catálogos, né, você tem lá, para cada bomba, qual que é o requisito ideal de viscosidade de trabalho, viscosidade mínima e máxima. Quando a gente fala de viscosidade, sempre a gente associa isso com a lubrificação do sistema, né, que é o requisito fundamental de você ter o fluido com a viscosidade correta. Mas não podemos esquecer que, se o fluido tem uma viscosidade muito superior àquilo que é o indicado, o esforço da minha bomba, então, em aspirar esse fluido, em captar esse fluido do reservatório, vai aumentar. Portanto, com um risco, então, de cavitação. Tá? A tubulação, para nós, ela é essencial. O dimensionamento da tubulação, né, o cálculo, tá, do diâmetro que eu tenho interno do meu tubo de aspiração, tem que ser feito conforme os requisitos. A gente tem as velocidades que são recomendadas, né, as velocidades indicadas de trabalho, tá, na sucção, linhas de retorno, linhas de pressão. Então é fundamental que eu respeite isso daí. Se essa tubulação já começou a ficar fora, né, do indicado, novamente, aumento do ΔP, aumento de peso de carga, risco também de cavitação. De repente a tubulação, ela está até com o diâmetro correto, porém, o comprimento dela já ultrapassou em muito aquilo que seria o indicado para aquela montagem, para o local onde ela vai ser instalada, porque o comprimento da linha também influencia na perda de carga, tá? Quanto maior a tubulação, maior a resistência, maior meu ΔP, tá, que eu tenho no sistema, então também posso comprometer a performance da minha bomba, tá? E aqui, pessoal, quando se fala de filtro de sucção, né, sempre é bom a gente fazer um parênteses, tá? Porque não é da nossa cultura, vamos dizer assim, né? Nos nossos projetos, né? Não recomenda, né, o uso de filtro de sucção. Então, né? Raramente você vai ver um filtro de sucção no circuito Rexroth, a não ser que seja uma exigência do cliente. E mesmo assim, com uma análise bem criteriosa, né, se pode superdimensionado, exatamente, com bastante controle, mas mesmo assim, a recomendação é não se utilizar. Mas a gente sabe que na hidráulica como um todo aí fora, né, a gente tem muitos equipamentos, muitas instalações com filtro de sucção. Então a gente tem que também acender esse sinal de alerta para vocês, porque se meu filtro estiver saturado, né, vamos falar o nosso jargão do dia a dia, entupido, entre aspas, tá? Aí com certeza, tá? Aumenta muito o esforço da minha bomba, ou de repente ele foi mal dimensionado. Lembra que um filtro de sucção, normalmente, ele é para uma tela de 100 mesh, tá? 100 mesh equivale, pessoal, a 150 micra, né, de retenção. Ele só vai começar a reter partículas a partir de 150 micra, ou seja, não vai filtrar praticamente nada daquilo que a gente sabe que vai causar problema, né? Então, por isso que a gente fala, né, sem nenhum demérito ao filtro, a gente chama o filtro de sucção, na verdade, de uma peneira, né? Ele está lá só para, quando aparece, né, nesses casos que o cliente pede, né, para evitar uma contaminação mais agressiva aí, né, do equipamento dele, tá? E aí, mesmo dimensionado, né, na forma correta, tal, ele acaba ficando crítico para algumas bombas, no caso, por exemplo, das bombas de pistões, tá? Aumentar alguma coisa? Não, sim, realmente em bomba de pistões é muito crítico. Com certeza. Muito crítico. Então nós vamos entrar nesse detalhe mais para frente. Perfeito, tá? E a questão também, né, que tem que estar atento, né, conforme a gente vai mostrar a seguir para vocês, também nos nossos catálogos, é respeitar sempre a velocidade de operação, tá? A velocidade do motor de acionamento dessa bomba, para ver se está dentro do especificado, tá? Então, se a gente ultrapassa em muito essa velocidade, a vazão da minha bomba cresce. Então, ela vai crescer tanto que aí, então, a própria tomada, às vezes, que eu tenho ali de entrada, já vai ficar subdimensionada para essa vazão excessiva que você está exigindo do equipamento, tá? Ok? Nos nossos... Bom, vamos falar um pouquinho dos danos, os né? danos, pra gente é o que mais interessa, né? Porque todo mundo vê o dano, né? O que isso gera, ocasiona. Então, a primeira coisa que nós notamos é a erosão prematura, principalmente nas placas de comando, na sapata e cabeça dos pistões, são os pontos onde há o quê? A mudança de estado, de vácuo para pressão positiva, e aí muda de uma situação de bolha de vapor, voltando a ser líquido. Então é cabeça de pistão, sapata, cilindro,
orifícios de descompressão e pressurização. Normalmente isso ocorre, essa erosão, só nesses pontos. Então é fácil de observar esse fenômeno da cavitação. Ele é pontual, sempre vai acontecer nas mesmas posições da placa, do cilindro e de orifícios. Então, assim, ele pode causar também o vácuo excessivo, deformação da placa de retenção que segura os pistões. Então, quando há um vácuo excessivo, chega a arrancar a placa, mas aí já é deformação mecânica, já muito acontece quando até entupimento também. Então, isso, claro, queda no rendimento volumétrico da bomba, porque isso você não está gastando energia para formar vapor e não para bombear. E, claro, gera ruídos. A presença dessa câmara aí de vapor vai gerar ruído no sistema, porque é como se fosse uma coisa, o ar, ele parece com a presença de ar, mas são fenômenos diferentes. Vamos explicar depois o fenômeno da presença de ar. E gera vibrações, porque o sistema ele não está rígido, então ele gera vibrações. Aqui mostra um exemplo de um cilindro, tá? De uma bomba de pistões, o fenômeno da cavitação pode gerar em erosão. Aqui já é um cilindro bem problemático, já aconteceu, aqui já não dá para recuperar uma peça dessa, né? A erosão foi tanta que já realmente atingiu profundidades bem altas. E aí uma geração de contaminantes violenta também. Imagina, isso aqui gera contaminante sólido. Vai, né? para todo o sistema agora, né? Então, né, acaba sendo o próprio componente gerando, né, desgaste aí de outros componentes mais. Pode entupir, por exemplo, a câmara do pistãozinho que vai lubrificar a cabeça do pistão lá. Sim, né? sim. Tem um furo mínimo ali, pode entupir e aí gera o quê? Uma quebra catastrófica. Maravilha. Então, aqui vamos agora entrar na limitação da pressão de sucção em bombas. Então, vamos nos ater só esse quadrinho aqui. No nosso catálogo, que vou mostrar a seguir, ela recomenda que a pressão absoluta em relação ao zero aqui, tá? Seja 0,8 bar. Então, aqui em Itatiba, como nós temos já 0,94 bar, nossa margem de manobra aqui em Itatiba já é só o quê? 0,14 bar na linha de sucção, desde a saída do óleo lá, na entrada lá da captação do óleo até a entrada da bomba, na sucção da bomba. Então a margem de manobra, olha, pode ver que é só 0,14 bar, é um valor muito pequeno. Aí a pergunta que sempre existe, se a água só se transforma em vapor a 0,25 bar, por que eu não posso usar uma bomba trabalhando nessa faixa aqui, ó? Que é muito mais ampla do que aqui. Pressão disponível aí para muito mais. Né? É uma pergunta frequente. Fala, então por que não... Tá até aqui a pergunta. Então vai lá. Se a cavitação é sempre presente no óleo, pessoal, lembra que a cavitação, né, é a água presente no óleo, né? Ela só acontece 0,25 bar absoluto a 65 graus, porque então o limite de pressão de sucção dessa bomba está nessa faixa aí de 0,7 a 0,8, 0,8 no caso da bomba de pistão. Então, né? 0,7 normalmente em bomba de palheta, bomba de engrenagem admite 0,7, tá? E mais... 0,8 é a recomendação da Rexote para todas as bombas de pistões. Né? Tá. Por quê? Por que será, né? Por quê? Então vamos ter uma resposta aqui. Tem um estudioso aí, o Fitch, tá? Então tem a referência dele na bibliografia, vocês podem procurar, é um ótimo livro, é só buscar lá e quem quiser se aprofundar no assunto, por favor, pesquisem sobre os trabalhos do Fitch. Então, o que ele disse aqui? Como nós estamos falando da pressão é nesse ponto aqui, ó, na entrada da bomba. Mas em bomba de pistões, existe uma grande dificuldade. Imagina isso aqui rodando a 1.800 RPM, o óleo fazer o preenchimento perfeito aqui dessa câmara. Há muita restrição e ele ainda está rodando a 1.800 RPM. Além dele ter uma velocidade alta aqui, ter restrições, ele ainda tem a força também de aceleração aí do óleo. Então, devido a essa circunstância, então na bomba de pistão, para fazer o perfeito preenchimento aqui dentro,
há essa perda grande. Então, por isso que nós consideramos uma pressão tão alta aqui, de 0,8 aqui, para que essa bomba não cavite. Então, para não atingir o 0,25 lá, porque aqui perde bastante, perde mais do que no resto da tubulação. E na bomba de engrenagem ou de palheta, por que acontece? Ele está entrando aqui, o fluido na superfície aqui entra em alta velocidade. Então tem uma força centrífuga muito grande. Então ele acelera a partícula. Se tiver ar ou uma sujeira, ele carrega isso. Então ele carrega a partícula de óleo e atinge o quê? Uma velocidade altíssima. E a gente viu que por velocidade também o quê? Ocorre A pressão cavitação. cai e há cavitação. Então aqui é mais pelo efeito de velocidade e aqui é mais pelo efeito da sucção mesmo. Então existe o quê? Limitantes para as bombas, tanto de pistões, de engrenagem, de palhetas. Isso que explica por que a pressão de sucção tem que ser tão alta para a bomba não cavitar. Acho que Não, tá claro, tem né? alguma coisa a acrescentar aí, Flávio? Não, só reforçar aquilo que a gente comentou ali atrás, né, pessoal? Vamos pôr na cabeça que cavitação são bolhas de vapor, né? vapor. Não é ar, né? A coisa que a gente escuta a todo momento, né? Ah, o nível de óleo do meu reservatório baixou muito, a bomba está puxando ar, está cavitando. Não, Não né? é nada a Não é ver. nada a ver, não tem nada a ver. É um fenômeno totalmente diferente. São Opa. bolhas de vapor que atinge quando ele entra naquele nível de pressão tão baixo, Tão baixo que que, né, a água vaporiza. vaporiza. Né? Então, A água presente no óleo entra, né, em ebulição. Fisicamente, uma bolha de vapor Uhum. se parece com ar. Sim, sim, É a mesma coisa. Se olhar assim, você não consegue diferenciar, né? tá. Mas são coisas totalmente distintas. Diferentes, tá? Bacana, bacana. Bom, pessoal, a gente sempre reforça, né, não só para os nossos clientes, né, os nossos distribuidores, né, os nossos revendedores, pessoal interno, né, que a gente sempre tem que buscar informação nos nossos catálogos, né, e modéstia à parte, nossos catálogos são muito bons, são muito completos, tá, pessoal? Nós pegamos aqui como exemplo para vocês a bomba A10VSO, que é uma bomba para circuito aberto, tá? É praticamente o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, né? Na nossa linha de bombas para sistemas industriais, tá? Sistema aberto. E aí então a gente tem o nosso catálogo com muitas informações, tá? E logo de cara você perceba, né? Aqui a recomendação sobre a pressão de sucção, né? Mínima que ele me pede, o 0,8 bar que a gente acabou de mostrar. Então isso é um dado de catálogo, pessoal, tá? E lembrando sempre, né? Que essa pressão é no pórtico de sucção, tá? Na entrada que eu tenho ali, né? Da minha bomba, tá? Na tomada de entrada, no flange de conexão, né? Da sucção da minha bomba. E esse valor, ele depende também da velocidade e do deslocamento, ou seja, em qual RPM essa bomba está trabalhando, né? Em qual velocidade angular ela está trabalhando e qual que é o volume deslocado, tá? Quando a gente fala, por exemplo, uma bomba A10VSO modelo 28, 45, 100, 140, esse é o que a gente chama do VG da bomba. O VG é o volume geométrico, é aquela quantidade de fluido que a cada volta completa, que eu tenho no meu conjunto da bomba, no meu grupo de bombeamento, a cada volta completa o quanto de óleo que ela vai me deslocar, né? Então, por exemplo, numa bomba 100, eu tenho 100 centímetros cúbicos por giro, né? E para cada uma dessas bombas, veja que o catálogo me dá aqui o que eu chamo de velocidade nominal, ou seja, a rotação nominal dessa bomba. Vamos pegar um caso, por exemplo, aqui da nossa bomba 140, cuja velocidade é 1.800 RPM, velocidade nominal. Há a possibilidade de você ter aqui uma velocidade máxima permitida, tá? Repara que ela é sempre um pouco acima da nominal, porém, dependendo das condições de pressão que você tem na entrada, como também o VG, se realmente ela está no VG nominal, já que é uma bomba variável que tem a possibilidade de ajuste, né, de você conseguir reduzir, né, um pouco esse valor para ficar dentro da condição ideal de trabalho da bomba, tá? Agora, novamente, pessoal, veja bem a orientação e o alerta que o catálogo me dá. Tudo isso aqui é válido para uma pressão de 1 bar. Sim. Ou seja,
Considerando a pressão Se absoluta você não na mora no entrada Rio ou de em um bar, Santos, tudo já bem. não acontece. Mas a gente já acabou de comentar que não é sempre, né, quase nunca, né, que eu tenho isso aqui disponível, tá? Então, o primeiro alerta que a gente precisa ter, também dado de catálogo, tá? Essa informação muito importante que, olha, confesso para vocês, tenho certeza que muita gente desconhece isso, tá? E é interessante e é muito importante ter agora essa informação que o Toshi vai explicar para a gente aí no gráfico, Então, tá? aqui, na ordenada, aqui no eixo Y, nós temos a relação de rotação que você está trabalhando. Vamos no caso, se você está com um motor de 1800 RPM, 1750 RPM aqui, versus a rotação nominal que já foi mostrado ele no slide anterior. Aqui é a relação, tá? Normalmente se está 1800 no caso aqui da bomba 140 e eu estou com o motor de 1800, esse número é 1. Aqui, como é uma bomba variável, eu consigo limitar a vazão máxima dela. Tem sempre um limitador mecânico ali, eu posso reduzir. Aqui é com 100% do deslocamento, como o Flávio já explicou lá. Que é uma bomba variável, eu consigo regular isso. Numa bomba fixa, esse recurso não existe, certo? Então, pode ser 0,9, 0,8, eu diminuo o quê? A cilindrada da bomba, a vazão máxima da bomba. E aqui, essas curvas aqui, qual que é o valor da pressão na conexão S ali. Então, é a pressão ali absoluta. Então, se tiver um bar, como está lá no catálogo, está tudo perfeito, né? Então, uma bomba 140, se eu não tiver um bar aqui, ela já não pode trabalhar. Então, se eu tiver fora de Santos, já não dá. Ou claro, se eu tiver uma sobrealimentação. Sobrealimentação com nível do óleo bem mais alto do que a posição de sucção da bomba, isso ajuda, isso resolve o problema. Então, mas, se tiver no mesmo nível, né, a conexão de sucção do mesmo nível de óleo, então aqui já é um problema. Perfeito. Então, a recomendação do nosso catálogo é que seja o quê? 0,8. O mínimo é 0,8. Vamos considerar que seja 0,9, então, né? Vamos considerar o 0,9 aqui, que a gente conseguiu 0,9 lá na conexão S. Então, aqui, se eu trabalhar com o VG máximo, olha, já tem uma limitação de... Eu não posso trabalhar mais com 1800 RPM. Tem que cair uns 5% aqui, tem que trabalhar em 0,95 da rotação nominal. Ou, fazendo ao contrário, se o meu motor está na nominal... Que é mais fácil o quê? Né? Você mexer no VG, no motor não dá para mexer, então, se o meu motor está naquela rotação nominal dele, eu sou obrigado a diminuir o VG da bomba para cair dentro, né, então, do valor recomendado. Já né? cai também 93%. Eu não posso usar a bomba... Na capacidade máxima de vazão da bomba, percebeu? Tá? Então, olha o cuidado de se checar em cada bomba, isso aqui é válido, lá tem todos os dados, o catálogo é completo, tem todas essas informações no catálogo, em todos os catálogos da empresa. Perfeito, perfeito. Então, aqui agora é um exemplo prático, vamos para a prática, né? Então, é importante falar, mas como que eu calculo isso? Então, vamos lá. Inclusive, a fórmula consta do catálogo, tá? Como calcular as perdas de cargas envolvidas numa linha de sucção. Então vamos lá. No caso hipotético aqui, eu considerei aqui que está no mesmo nível, tá? Para zerar isso aqui. Então, não há desnível, então não há nem positivo e negativo para ajudar o desnível do óleo, tá? Então vamos considerar aqui um registro, uma junta de expansão, 1,5 metro de tubo, uma curva aqui, e aqui a conexão, que há sempre uma redução. Então, esses pontos nós chamamos de 1, 2, 3, 4 e 5 de singularidades, onde há perda de carga localizada. E a perda de carga distribuída no tubo aqui. Então, tem que somar isso e isso é perfeitamente calculável, tá? Então, o que existe aqui, o que nós temos que vencer desse ponto até esse ponto? Primeiro é o ΔP1. A diferença de pressão necessária para acelerar a massa de óleo. Então, para acelerar carro, qualquer coisa, para pôr em movimento, eu preciso ter o quê? Uma força. No caso, estamos falando da força gerada pela diferença de pressão. Então, tem que ter uma diferença de pressão desse ponto com esse. E aqui eu tenho que vencer toda essa massa aqui e acelerar isso aqui. E estamos falando aqui, escolhi lá uma bomba 100,
que é o tempo de basculamento da bomba do VG0 até o máximo é 90 milissegundos, então é muito rápido. Então eu tenho que acelerar essa coluna aqui de óleo em 90 milissegundos, então a aceleração é violenta. Então, estamos considerando 1,5 m, isso é crucial o comprimento. E calcular a perda de carga aqui também, localizada e a distribuída no tubo aqui. Como o desnível é 0, então isso aqui vai zerar, o ΔP2 vamos zerar. Nós vamos ter o P1 e o P3, ok? Vamos lá agora para o cálculo. Então vamos usar aqui o cálculo da perda de carga conforme o Darcy Weisbach, que é uma fórmula chamada universal. Eu escolhi isso aqui porque é a mais usual, para nós atende melhor, tá? Então, aqui ele entra o quê? É um coeficiente aqui de rugosidade para perda de carga distribuída. Tem o número de Reynolds, você jogar aqui na fórmula, e esses dados aqui são encontrados aqui da rugosidade, é dado lá na apostila que está recomendado aí no site nosso, no portal. E a perda de carga localizada é dado por essa forma, onde K também é uma constante empírica, né? É medido, porque depende de cada... O valor prático, né? Prático, é o valor prático. Infelizmente, em cada não é calculável, né? Não. Você pega um T, uma curva, um cotovelo, vai medindo isso, vai transformando um fator, né? Que é colocado na fórmula. Então, dá para chegar. Então, aqui, eliminamos tudo isso estamos só mostrando como se chega lá, já colocamos aqui o resultado, tá? Então, o ΔP1, como dissemos lá, que é o diferencial de pressão necessário para aceleração, num tubo de 1,5 metro, é 0,087 bar. Aqui é 0, e a perda de carga distribuída lá, mais localizada, deu 0,023. Somando os dois, deu 0,11. Estamos falando de Itatiba. Como nós temos disponível 0,94, só sobrou 0,3, porque chegou já em 0,83. Né? Então, isso mostra aqui. Para quem estava com um valor recomendado mínimo de 0,8, né? E nós estamos trabalhando com 0,83, é suficiente. Ele atende, porém mostra a margem estreita que você tem aí de trabalho, né? Então, se eu aumentar o comprimento do tubo 1 metro, aqui for para 2,5 metros, já fugiu. Já né? fugiu. Ou até, né? Vamos pegar um cenário, por exemplo, que não é impossível de se ocorrer, né? De repente eu tenho esse projeto feito para o cliente que me passou todos os dados do local de trabalho da máquina, que está tudo bonitinho, tudo funcionando. Aí ele pega esse equipamento e leva para um outro local que mudou a altitude. Já não estou mais com esse 0,94 aqui. Né? Foi lá para La Paz. Foi lá para La Paz, por exemplo. Já não funciona. A máquina não funciona. A máquina que estava funcionando muito bem, que estava perfeito, chega lá, ela não vai né, atender. Tá? E só um detalhe também, né, Toshi? Se de repente alguém falar, poxa, mas se eu tiver esse desnível aqui, tem como calcular. Você tem aqui a fórmula, repara, está no catálogo, ó, tudo bonitinho para você determinar, se necessário também, né? Esse delta aqui no desnível, né? Que eu tenho aqui. Cada 1 metro é 0,1 bar, então ele ajuda bastante. Perfeito. Ajuda muito. Né? Cada 1 metro que eu tiver acima aqui, né? Então é importante ter a alimentação positiva. É por isso que a gente sempre fala que esse tipo de bomba, o ideal, né, sempre que possível, é a gente montar com alimentação positiva. Evitar ao máximo, né, colocar sobre o reservatório, tá? Então é importante. Então, cada meio metro ajuda muito. Sim, sim. Para quem está trabalhando aqui, né? Nesses limites, né? Décimos de bar aqui, né? Você vê que meio metro que você tem de coluna a mais já vai. É 0,05 bar, né? Perfeito. Então é bastante. Perfeito, tá? Maravilha, maravilha. Ok? Perfeito, então. Bom, turma, então, já que nós vimos, né, que a cavitação não é ar, né? A cavitação é implosão de bolhas de vapor, tá? A presença de ar no sistema, né, ela causa o que a gente chama, então, de aeração, tá? Essa que é a diferença. Então, quando o nosso amigo falou lá, minha bomba estava succionando o ar porque o nível de óleo baixou, aquilo eu vou chamar de uma aeração. E vamos lembrar, pessoal, que o ar, ele pode estar presente no óleo, tá? De 4 maneiras, né? De 4 formas distintas, né?
A primeira, que é imperceptível e acaba não acarretando dano algum para nós, é quando ele está dissolvido no próprio fluido, tá? Então sempre você pode ter aí uma pequena presença de ar dissolvido, mas que não vai te acarretar nenhum problema. Ele está, né, na forma livre, quando aí ele já atinge o limite máximo de absorção pelo próprio fluido hidráulico, pelo próprio óleo. E aí você já começa a perceber uma mudança de coloração do fluido, começando a ficar com uma cor mais opaca, tá? Perdendo aquele aspecto translúcido que tem o óleo, né? O óleo mineral, tá? Em forma de espuma, e nesse caso, então, essa espuma ela é formada apenas na superfície do fluido, tá? E também em bolsões, tá? Onde você tem bolsões de ar que ficam retidos, tá? Em vários pontos aí de uma instalação. Exemplo típico, né, quando você tirou algum componente do sistema para fazer uma substituição, ou mesmo uma tubulação que você desmontou e remontou, você fica com aquele bolsão de ar confinado ali, né, que vai para o sistema. Tá? A aeração, né, ela é proveniente da onde então? Né? Como é que eu posso gerar, né, essa contaminação, entre aspas, né, tá, por ar no meu sistema? Tem aqui a relação, pessoal, mas eu vou passar isso aqui rapidamente, que logo a seguir na figura que a gente tem, né, já ilustra melhor para vocês. O nível de fluido quando ele não está adequado, quando a tubulação de retorno também não foi bem montada, ou então, né, uma falha que às vezes acontece quando a pessoa faz a instalação da linha de sucção de uma bomba, mas ele fica com a ideia que, bom, eu fiz a montagem da tubulação, vou fazer meu teste. Se não estiver bem vedado, vou ver se vai ter algum vazamento, né? E aí faço o reparo. Mas não há vazamento na sucção, turma. Se é sucção, você vai ter entrada de ar externo, esse ar que está aqui, né, ao nosso redor, o ar ambiente, é que vai entrar para a tomada de sucção, então, causando, então, a aeração, tá? Então, por exemplo, aquilo que ele comentou aqui há pouco, né, sobre a questão da tubulação. Observar sempre, pessoal, que a tubulação de retorno termine abaixo do nível mínimo de fluido, tá? Porque se você terminar com ela acima, vai ocorrer formação de espuma, quando esse fluido, então, retornar do sistema para se misturar novamente ao óleo armazenado, ao óleo depositado do meu tanque. Então, eu preciso sempre garantir a tubulação de retorno tá abaixo do nível mínimo. Não se esqueça que o nível de óleo do seu reservatório, ele oscila em função da demanda de fluido que eu tenho na minha máquina, tá? Esse fluido sempre vai variar, né? Então é esse valor que eu tenho que tomar como referência para fazer a minha tubulação, então, retornando abaixo do nível, tá? E às vezes, em algumas situações, pode ocorrer que o nível caiu tanto, ele ultrapassou o mínimo recomendado, em que apesar que, né, você está ainda com a tubulação acima, tá? Que o nível está acima da tubulação de sucção, por exemplo, você pode ter a formação do vórtice, a formação do redemoinho, né? Que vai facilitar, então, a entrada de bolhas de ar para a minha bomba, tá? Não se esqueça também que a linha de sucção e a linha de retorno, elas nunca devem terminar assim próximas, tá? Porque aqui não há questão apenas da temperatura. O óleo que vem quente, não se esqueça que ele tem que se misturar com o óleo frio armazenado no tanque. Então, para isso, eu tenho que ter uma distância, tá, entre a linha de retorno e a linha de sucção. Se isso aqui está muito próximo, eu não só comprometo a troca térmica, eu diminuo a eficiência do sistema por conta dessa troca térmica, como também aqui eu gero turbulência. E essa turbulência aqui, né, ela pode comprometer até, né, a uniformidade do fluido que está indo para a bomba. Pode ter um risco de cavitação, tá? Então isso aqui também pode ser, né, um problema que eu posso gerar uma cavitação da bomba pela turbulência que eu gere aqui, ok? Algum comentário aqui, Toshi? Tranquilo? Não, acho que está tranquilo aqui, né? Perfeito. Isso já é um assunto muito discutido, né? E sim, quem vê as recomendações estão muito claras. Okay? Perfeito. Né? Então aqui, só para explicar qual é o efeito de uma bolha de ar, o que acontece quando você comprime. Então, todo mundo sabe que é um fenômeno de compressão. Quando você comprime um gás, ele aquece, ele esquenta. Então aqui, pegamos um exemplo aqui, a 5.000 PSI aqui, tá? Temperatura de 5.000 PSI, que é mais ou menos 315 bar. Pode acontecer com frequência no sistema hidráulico da Rexroth. E lá a temperatura
dessa bolha. Ao comprimir instantaneamente, é claro, estamos falando aqui numa compressão adiabática, né? Sem perda de energia, sem perda de temperatura. Muito rápido isso aconteceria, mas na prática não acontece, porque sempre o quê? Você dissipa um pouquinho dessa temperatura, porque você está envolto aí no óleo, né? Então, a bolha de ar, no caso. Então, mas ele pode atingir temperaturas pontuais até na ordem de 1.300, 1.400 graus. Então, isso é suficiente para causar um dano tremendo no óleo. E é claro, ele não vai acontecer na superfície, porque metálica, porque o óleo acaba absorvendo essa temperatura rapidamente. E também, quando pontualmente ele bater ali mesmo uma gotinha, tá? A temperatura não causa esse efeito de fundir o material. É muito raro acontecer isso, mas ele pode causar efeitos muito danosos no sistema. Então, olha a temperatura que se atinge, tá? Isso aqui em graus Celsius, tá? Então, os tipos de dano, né? Então, naquele ponto onde teve a compressão dessa partícula, porque ele vem, o que acontece? Na sucção, a bolha de ar se expande, quando ele entra no lado de pressão, ele é comprimido instantaneamente, e o quê? Pode atingir temperaturas tão altas que gera o efeito diesel, que ele queima o óleo. Então ele oxida o óleo e perde as propriedades lubrificantes, e as propriedades que ele tem também, os aditivos lá de extrema pressão, por exemplo, tá? Então, queda do rendimento volumétrico da bomba, isso é um mal muito grande, muito comum. Aumento da temperatura, por aquele motivo que foi explicado da temperatura. Falta de lubrificação, então, quando tem muito ar, você quebra a película de óleo. Então, pode o quê? Ter desgaste de metal com metal. E aí é generalizado, onde está metal com metal. Não é como é o caso da cavitação, que é só em alguns pontos apenas. Aqui é generalizado. Onde tem atrito, ele pode o quê? Pela falta de lubrificação, ter desgaste. Gera, claro, ruídos, né? Então, e, mais importante, vibrações. Como ele não está rígido o sistema, ele começa a vibrar. E o quê? Aqui, um exemplo que nós fizemos aqui na nossa própria oficina, fizemos um teste aqui de fadiga. Aqui uma bomba, olha o que aconteceu na pista de rolamento aqui. Simulamos a entrada de ar, tá? Então, aqui pela falta de lubrificação e pela vibração, ele teve esse desgaste aqui. Numa parte que não tem nada a ver com o que nós mostramos lá da cavitação, tá? Em outra parte, aqui na pista de rolamento. Um desbalanceamento, né, que foi gerado aí no conjunto de acionamento ali, na ponta do rolamento, né? Alguma coisa mais, Flávio? Não, que tranquilo. Gostaria de salientar? Tá. Ok. Perfeito. Tá. E aí aquilo, turma, no nosso projeto, então, né, existe sempre aquelas recomendações que às vezes a gente escuta muito, mas não para pensar os reais motivos, né? Quando se fala, por exemplo, do tamanho de um reservatório, todo mundo já ouviu falar daquela regra prática, né? Ah, mas o volume do tanque tem que ser 5 vezes a vazão da bomba. Mas por quê? Para ter o volume de óleo necessário para fazer a dissipação de calor. Sim, mas também para que aquele fluido que você tem retornando, né, possa ficar estabilizado e você tenha, então, uma desaeração natural, né, do sistema, tá? Para evitar, né, justamente o problema da aeração. Tá? Assim como, né, o reservatório com as chicanas, né, as placas divisórias, as paredes divisórias do reservatório, tudo isso é feito, né, para otimizar, então, né, o projeto e o funcionamento da nossa máquina. Porém, sempre tem as exceções, tá? A gente sabe que na hidráulica muitas vezes você vai lidar mais com exceções do que propriamente regras, né? Exatamente. Então, o tamanho do tanque, às vezes você não consegue atingir, né, essas 5 vezes a vazão da bomba, né? Pega, por exemplo, o equipamento da linha Mobil, né, um trator, uma escavadeira, não há espaço para eu ter um tanque que me supra isso, né? Um equipamento que está em um local confinado. Uma prensa, por exemplo, tem vazões altas. Então, descarrega um volume muito alto, é praticamente impossível você evitar a formação de vórtices, de espumas. Então, é complicado acontecer. E aí de eliminar isso, né? E aí tem alguns artifícios para eliminar, né? Olha só, né, esse exemplo que o Toshi vai explicar para a gente, que interessante, pessoal. Então, tem a recomendação é usar uma peneira de retenção aqui, o óleo retorna por aqui,
Ele passa pela peneira e a peneira vai o quê? Jogando, separando a bolha de ar e jogando para cima. É claro que tem que ter um local aqui para eliminação dessas bolhas de ar. E é claro que a bolha de ar ela é diretamente proporcional à temperatura. Quanto menor a temperatura, mais difícil de você retirar. Então o óleo tem que estar em uma temperatura razoável. Então aí a recomendação nossa normal é que um tanque esteja a 50 graus. Talvez onde tenha muito ar, a recomendação é que a temperatura seja um pouquinho acima, 55 graus, por exemplo. Desde que não vai afetar depois, lá na linha de pressão, chegar a 70 graus, 75. Sim. Isso vai prejudicar. Mas uma temperatura um pouquinho acima ajuda a retirada de ar. E é claro, colocando essas peneiras aqui, ela vai eliminar essa formação. Não vai zerar. Sim, vai minimizar o problema, tá? Exatamente. Então, isso é uma saída que existe e pouca gente usa essa peneira aqui. Ah, né? Sim, isso não é frequente, né? Não é frequente sem contar. Só pegando um gancho, Toshi, essa questão de não eliminar, mas ajudar, né? A gente escuta muito comentário também nos nossos cursos, nos nossos treinamentos. Poxa, mas, Flávio, eu sei que o óleo ele tem um aditivo anti-espumante, né? Mas é aquilo, o aditivo anti-espumante ele ajuda, né? Mas numa situação dessa de um retorno acima do nível de óleo, não vai ter aditivo anti-espumante que vai resolver, tá? Então, é apenas um item a mais, né, que mostra que é um óleo de qualidade, ele tem esses aditivos, mas não é o que vai realmente resolver. Nossa engenharia tem também, já sabe como calcular isso, colocar essa peneira aí, nós já temos casos que obtivemos sucesso com a eliminação e diminuição, claro, não vamos eliminar, diminuir a formação de ar. Tá. Então, deu para diferenciar bem, né, pessoal, uma aeração de uma cavitação, né? Acho que ficou bem claro aí para vocês, tá? Bom, agora pessoal, vamos para o lado prático, né? Exatamente. Também. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar aqui agora, tá? Um vídeo que vai mostrar a diferença de ruído, tá? Que pode também ajudar vocês no seu dia a dia de manutenção, né? No seu trabalho de inspeção, né? Para detectar pelo ruído, tá? De algumas bombas, né? Quando ela está cavitando, quando ela está aerando, uma bomba também num ruído normal, vocês vão ver tudo isso na sequência. E enquanto isso, enquanto vocês vão assistir esse vídeo curto, tá? Eu vou dar um pulinho aqui do lado no nosso service, que nós separamos algumas partes de bombas, né? Algumas placas de comando, né? De algumas bombas de pistões, para mostrar para vocês alguns danos típicos, tá? E aí eu retorno em seguida para a gente finalizar o nosso bate-papo, tá bom? Então vamos ao vídeo. Vai ficar aqui com você, vamos ao vídeo então. Bom, pessoal, nós estamos aqui na nossa área de serviço, no nosso service, onde nós separamos para vocês alguns componentes de bombas de pistões que apresentaram problemas principalmente com respeito à cavitação. Então nós temos aqui o que a gente chama de elementos do conjunto rotativo das bombas de pistões, que são os cilindros, onde nós temos aqui o alojamento dos pistões da nossa bomba, e as placas de comando. Nessas três placas de comando, nós vamos perceber bem o grau de evolução do problema da cavitação. Inicialmente, nessa primeira placa,
onde nós temos aqui, né, ainda um desgaste bem pequeno, mas que já é possível de ser detectado. Reparem nesse detalhe que eu tenho nessa região aqui, esse aspecto de porosidade que eu tenho aqui no material, pelo efeito da cavitação, e, claro, com também um desprendimento de partículas. Não podemos esquecer também que isso aqui está sendo também uma fonte de geração de contaminantes, tá? Então, reparem bem aqui o aspecto que eu tenho do desgaste. Esse componente ainda é possível que ele seja recuperado, tá? Que seja feita uma lapidação aqui, um recondicionamento na placa. Já o que não vai ocorrer agora, nessa placa aqui, tá? Já que o nível de desgaste é bem mais elevado. Mas reparem ainda, olha só, o aspecto de porosidade que eu tenho nessa região aqui, aqui também, chegando até numa condição que o desgaste já está bem mais elevado, tá? Num caso, uma situação bem mais crítica, tá? De funcionamento. Reparem, olha lá aqui e aqui também, né? Os aspectos de desgaste pela cavitação. No cilindro também, nós encontramos esse problema, facilmente detectado aqui, ó, ainda numa fase, né, inicial, mas já bem possível de você visualizar aqui o aspecto de cavitação, aqui nessas superfícies. E, de novo, pessoal, nós vamos lembrar que esse efeito, né, da cavitação, ele não só danifica o componente em si, não há aquele dano localizado, né, onde houve a cavitação, mas o desprendimento de partículas, a geração de contaminantes, vai gerar um efeito devastador, até o ponto que, no que a gente chama de uma falha catastrófica, né, no nosso componente, na nossa bomba como um todo, chegando numa situação aqui desse tipo. Para vocês terem uma ideia, esses contaminantes que foram gerados, essas partículas, elas podem, por exemplo, obstruir totalmente o canal de lubrificação que eu tenho aqui nas sapatas, né? Permitindo então com que não haverá mais a lubrificação. Vejam o detalhe, não haverá mais a lubrificação, tá, dessas sapatas no disco da minha bomba. E aí, numa situação dessa aqui, pessoal, é praticamente impossível nós descobrirmos a causa raiz do problema, o que realmente acarretou, né, a origem, né, dos danos, né, que acabaram por destruir totalmente a minha bomba. Bom, pessoal, agora a gente volta lá com o Toshi para começarmos a discutir e responder as dúvidas que vocês fizeram, que vocês tiveram lá no nosso chat. Então vamos lá, a sessão de dúvidas e perguntas. Então, o pessoal me colocou aqui no chat algumas dúvidas, já que vieram aí dos participantes. Enquanto o Flávio não chega, eu vou respondendo, daqui a pouco ele se junta a nós aqui. Então a primeira pergunta que existe aqui é em relação aos circuitos fechados. Não existe a preocupação com a cavitação nesse tipo de circuito? Como fica a bomba auxiliar, bomba de carga para este caso? Então, num caso de circuito fechado, é um sistema, realmente, ele trabalha numa situação muito melhor. Mas há preocupação também com a bomba de carga, porque a bomba de carga pode cavitar. E ela cavitando pode o quê? Ocasionar também problemas com emissão de partículas. Esse particulado entrando no sistema principal, que tem muito pouco volume, causa um dano talvez até maior do que num circuito aberto. Então, há preocupação sim também com a cavitação em circuito fechado. Então, muito cuidado com a bomba de carga, porque tem o controle da bomba de carga, mas é importante que também se observe aí as recomendações para circuito aberto, porque a bomba de carga ali trabalha como se fosse um circuito aberto. Então, todo cuidado também tem que ser tomado com a bomba de carga. Aqui o Flávio já retornou aqui? Sim, já estou aqui com as perguntas também. Tem a pergunta aqui do Tadeu Teixeira. Olha só, Toshi, interessante aqui. Se o vazamento interno no acumulador de pistão pode provocar cavitação na bomba de pistão axial no momento que o sistema demanda grande volume de óleo para realizar um movimento de um cilindro hidráulico.
Eu estou imaginando que ele deve ter um acumulador para soma de vazão, por exemplo, tá? E se esse acumulador começar a vazar, mas não vejo uma relação. É porque o acumulador, direta. primeiro que ele está na linha depois da sucção, né? Ele está na Sim, linha de pressão. tá na O linha de efeito vai ser pressão. diferente, né? Sim. Então ele não vai ocasionar Não vai causar problema de cavitação na cavitação bomba. na Ele pode bomba. ocasionar problema no circuito de pressão. Sim, E aquilo está sim. dizendo que o vazamento interno vai ser de óleo, né? Não vai ser do ar, do gás. Né? Não, Se vazar o gás, ele vai. Normalmente o gás não se mistura. Ele acaba sendo Dissipando ali, né? dissipando, né? Então, eu pela acho que atmosfera, tá? Tá? Eu acho que esse problema da cavitação em si não existe. Existem Não, outros nesse problemas caso que se ele soltar um pouquinho do gás, Entende? Se do vazar o acumulador, gás do ele pode acumulador. causar o mesmo problema que ar. Sim. Aí seria Deixar o mais sistema uma... menos rígido, né? Exatamente. Então eu acho que na cavitação em si não há esse Exato. problema. E aí só relembrando, né, Tuxi, essa questão que a gente falou da aeração, né? Nós falamos, né, de todos os problemas, né? A gente falou do desbalanceamento, né, de ruídos, né? A gente também não pode esquecer, né, pessoal, que um dos primeiros sintomas que você percebe também com a presença de ar no sistema é que, como o ar ele é altamente compressível, você imagina uma instalação, um circuito onde você tem uma válvula proporcional, uma servo-solenoide, por exemplo, que é uma válvula de elevada dinâmica, onde eu tenho todo um sistema de malha fechada, com transdutores, réguas potenciométricas do meu atuador, para ter a maior precisão possível da minha máquina, né? E essa válvula vai trabalhar num sistema que eu tenho ar pela linha, ou seja, eu perco totalmente a resposta do equipamento, do componente, né? Ele não... A princípio a gente considera que o óleo é incompressível, mas já ele é um pouquinho Já compressível. Com ar ele fica muito mais ainda. Se até o óleo a gente considera, né, uma regrinha aí de 1% a cada 100 bar, né, para ter um cálculo aí, dependendo da dinâmica da máquina, da resposta, né? Se a gente leva isso em conta, que dirá então um ar que é altamente compressível, como é que vai ficar, né, o teu equipamento, né, com um nível de precisão, uma exigência de precisão muito grande, com ar no sistema, tá? Então vamos lá para a pergunta 3 aqui. Por que escutamos constantemente que quando uma bomba está aspirando ar, ela está cavitando? A aeração é uma causa da cavitação? Não, mostramos claramente que são dois fenômenos bem distintos. Né? Sim. Numa situação que pode ocorrer, também é só teórica, eu não tenho certeza, porque não é provado, que uma partícula de ar, numa bomba de palhetas, como ela arrasta o óleo numa velocidade, é mais fácil acelerar uma partícula lá, ou um sólido dentro do óleo, ele vai sofrer mais o efeito da força centrífuga, porque ele tem peso diferente, ele pode arrastar e causar uma velocidade naquele ponto no óleo e cavitar. Pode ser uma consequência, mas isso não é provado. É mais uma conceituação, uma teoria, né? Tem gente que acredita que isso possa ser real, mas nós não consideramos essa situação, tá? Perfeito. Nós consideramos que são dois fenômenos totalmente distintos. Essa teoria pode sim ser verdadeira, que ela pode prejudicar, ajudar a cavitar. Mas isso não é uma situação normal. Ele vai ser muito específico, de uma condição muito especial, que isso pode ocorrer, mas eu particularmente não acredito que isso ocorra, tá? A pergunta 4 aqui, mais uma pergunta, questionamento aqui do Eduardo Ventura, se a cavitação ocorre também em bombas que trabalham, entre aspas, afogadas, ou seja, abaixo do reservatório. Sim, tá? Com certeza, né? No próprio cálculo que a gente fez, né, nós vimos que mesmo ela, né, com a coluna de fluido, né, alimentando a bomba, tá, já posso correr o risco de cavitação se eu tiver uma tubulação, por exemplo, deficiente. Longa, né? E se ela estiver dentro do próprio reservatório, né, vamos considerar que o termo afogado aqui também ela está mergulhada, está dentro do tanque, também pode ocorrer cavitação se a tubulação de sucção foi mal dimensionada. Se eventualmente tem um filtro instalado lá que também está saturado, né? E uma coisa importante, pessoal, não se esqueçam que nas montagens V1, ou seja, com a montagem vertical, se a bomba está mergulhada dentro do tanque, não é porque ela está mergulhada que eu vou eliminar a tomada de sucção, a tubulação de sucção, porque a ideia da tubulação lá dentro é deixar o fluido uniforme, né? É você evitar a turbulência na entrada. Então, às vezes a pessoa pensa que, como a bomba está mergulhada, só o fato dela captar pela própria conexão já vai garantir a sucção da bomba. Isso
vai comprometer o trabalho dela. Tá? E você fazer sucção com ângulo reto também Sim. vai causar turbulência. Sim, então, sim. Tem dificuldade de fazer o preenchimento total. Perfeito. Então o tubo chanfrado aumenta a área. Sim, você chanfrando o tubo, você já forma uma elipse, né? Então você vai ter uma área de atuação bem maior do que, né, o tubo entra reto, muito né? mais suave. Perfeito. Então tem que suavizar. O máximo possível. Assim né? como as curvas, né? Tem que ser tudo suavizado no sistema hidráulico, é importante isso. Então vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Tem mais uma aqui. Existe alguma relação do tamanho do particulado, sujidade, com a velocidade de sucção e vazão? Não, o tamanho do particulado, ele não tem interferência. Ele tem interferência direto, é realmente que ele vai dar um dano mecânico, que ele vai travar o sistema, né? Então, se for um tamanho, se ele for muito maior, ele vai embora. Se ele for, ele tem que ser o tamanho exato que vai travar o sistema. Se ele for muito menor, ele vai ocasionar o quê? Se for uma quantidade grande, um desgaste. Ele tem um efeito de lapidar o sistema. Mas isso não é curto espaço de tempo. A médio espaço de tempo, ele pode o quê? Tendo desgaste. Se for uma partícula do tamanho que ele é exato, que ele encaixa naquela folga, ele vai travar o sistema. Perfeito. Então, ele vai causar um dano mecânico realmente. Mas ele não tem relação com a velocidade do fluido, não nesse tem. caso, né? Porque, conforme o Toshi comentou, o problema da partícula ele é crítico quando ela fica em dimensão próxima das folgas que você tem daqueles componentes, né? Então, às vezes a partícula tem uma dimensão superior a uma folga, por exemplo, que eu tenho, né? Numa válvula, né? Pode causar um problema mais para frente, mas às vezes naquele componente em si não, né? E se é uma partícula muito pequena, ela passa naturalmente por aquela folga, né? O problema é quando ela está próxima, né, da dimensão da folga, causando o travamento de uma válvula, por exemplo, né? Então, aí vai ser aquela erosão, mas por atrito mecânico, né? Forçado, né? Aqui a pergunta do Fabiano de Souza, né? Trabalhamos há mais de uma década com unidades hidráulicas da Rexroth em nossas usinas hidrelétricas. Nunca ocorreu problema de cavitação até então. Com o passar do tempo, as unidades hidráulicas podem ficar mais suscetíveis a esse problema? Pode, em função, né, de uma manutenção, de repente, que pode... Infelizmente, há uma cultura de se colocar filtro de sucção em hidrelétrica. Ah, sim, sim. Então, isso ele pode causar lá saturação. Pode, se saturar... Se bem que é um né? filtro de sucção grande e tal, mas... com certeza. E como ele tem uso esporádico, normalmente se não for regulação, né? Se for com porta, ele tem uso esporádico. Se for com porta, por exemplo, é acionamento muito... Então ele não vai, ele raramente vai dar esse problema, mas se for em regulação que está direto trabalhando, não é recomendável. Tem que olhar sempre... Olhar o filtro de sucção, infelizmente ele está mergulhado. Sim, lá, é manutenção muito complicada. Mas isso é realmente, sempre nas especificações dos manuais de fornecimento para a hidrelétrica, sempre tem lá no escopo, né? Tem que ter o filtro de sucção, né? Tem que ter aquela bombinha... É uma cultura já... aquela bombinha manual para acionar um cilindro que tem que dar 1.500 bombadas lá, mas tem que ter... Então, esse problema realmente, se for, dependendo da aplicação lá, tá? Se não for regulação... Creio que você não vai ter esse problema que está dizendo aqui, realmente. Significa que o sistema está bem dimensionado, né? Está bem dimensionado. Perfeito. Ele pode ter entrada de ar, pode ressecar a vedação, né? Então aí sim pode ter entrada de ar. É outro fenômeno, né? Então, questionamento da Ana Carolina. O volume geométrico muda com a rotação ou a rotação só informa quanto tempo o VG demora para passar pela bomba? Já está com dúvida da definição do VG, na verdade, né? O que é o VG? Nossa bomba, quando atinge uma pressão, ela muda automaticamente o VG. Nós estamos falando aqui, quando falamos do VG máximo, tá? Perfeito. Porque é a limitação. Para baixo não há problema nenhum em relação ao assunto que estamos comentando aqui, cavitação, desde que ele esteja bem dimensionado. Então, normalmente a rotação nós não alteramos, a não ser que seja um inversor de frequência, aí vai ser o motor normal, né? Então realmente muda, é o VG, não muda a velocidade de acionamento, né? Então, ele automaticamente fica alterando em função, se for com regulador de pressão ou regulador de vazão, tudo depende do regulador que eu tenho na bomba. De potência, mas nós estamos falando do posição máxima. Então, o limitante é
a vazão máxima da bomba, no caso aqui, crítico do tema que nós estamos discutindo. Perfeito. Pode ser um outro tema aí, teria que... Então, nós temos ainda uma segunda pergunta. Vê essa aí do Augusto, a pergunta 8, Toshi. Cavitação e sensor. areação podem ser identificadas por algum sensor ou análise do fluido? Algum sensor que sensor detecta a presença de ar? Da cavitação, sim. Você pode pôr lá um introdutor de pressão, um vacuostato. Vacuostato, né? Que atingiu aquela... Ele vácuo abaixo do... ou na zona crítica. Recomendado, né? Isso sim. Chegou na zona crítica, o vacuostato então, pode dar. Possível. E outra é... Na aeração, se tem algum sensor para aeração. Para aeração... Não estou lembrado, não. Vemos só os sintomas, né? Exato. Só os sintomas lá que foram Preparar claramente sensor discutidos. para aeração, né? Fora o ruído, né? Oscilação de pressão, não se esqueça que, como você tem às vezes muito ar na linha, o ar por ser compressível, a pressão do circuito, pessoal, ela não é estática, ela se torna errática, né? Então você percebe até visualmente no manômetro, né? Uma oscilação muito grande, né, de pressão, pode ser isso em função de presença de ar, tá? Tem um colega aqui fora do Brasil... Sim, o Luiz Pérez. Né? Perguntando, que medidas preventivas se podem tomar para diminuir a cavitação em uma bomba de alta pressão e fluxo? É independente de alta pressão ou do fluxo. A bomba, se for mal dimensionada, o tubo lá, e também, se ela for mal projetada, né, vamos falar de bomba de pistões. Então, o orifício de descompressão e de compressão não foram bem executados, principalmente de descompressão, se ele jogar essa descompressão por uma parede interna do cilindro ou da placa, ela vai cavitar ali. Ela tem que estar bem direcionada para jogar a descompressão em um local que não vai ter efeito nenhum. Ele pode, por exemplo, na saída, na carcaça da bomba não vai ter efeito nenhum. Então, aí pode ser uma questão de projeto da bomba. Tá? Mas, independente da pressão e da vazão, o importante é o dimensionamento correto da tubulação e dos elementos, né? Estamos considerando lá que os elementos ali são o quê? Usar válvula de passagem plena, de preferência, né? Então, o registro, e também, é claro, não pode ter restrições, e as curvas serem suaves, não fazer curva em 90 graus, tá? Reentrâncias, não pode, tem que evitar tudo com a maior suavidade possível no tubo de sucção. Isso tem as recomendações, porque nós não detalhamos muito, porque isso já sabemos que é uma praxe do mercado. E trabalhar com velocidade ali, em torno de meio metro por segundo. Nunca passar de 0,7, né? Sim. Tá? E essa é a recomendação. 0,8 é o crítico, né? Já é crítico. Já está no... né? Tá? Exato, né? 0,5 seria o ideal. Por isso também que evita-se, né, mangueira na sucção por conta da rugosidade, né? Ela prejudica. Mas em muitos casos há. Mas você pode compensar se você tiver afogado, sim. Tem que analisar caso a caso. Tem que analisar caso a caso. A gente vê muito em alguns tipos de máquinas que é mais prático colocar a mangueira. Sim. Né, pelo local que está o equipamento. Mas tem que ser analisado, tem que ser calculado. Levado em conta, né? Mas você tem razão. Mangueira causa perda de carga sempre tem violenta. um fator de atrito ali que na forma que a gente coloca já aumenta um pouco mais muito a perda, elevado. Né? Tem a pergunta aqui do Marcelino, tá? Quando realizamos manutenção em sistemas hidráulicos, como troca de cilindros, válvulas, mangueiras, é comum a entrada de ar no sistema. Esse ar pode vir a gerar aeração? Sim, né? Porque a gente acabou de comentar, né? Você tem introdução de bolsões de ar pela linha. É lógico que isso pode ser localizado, né? E pode não criar, de repente, um efeito tão grave, né, num componente. Esse ar pode acabar voltando para o reservatório, né? Mas tudo vai depender da quantidade, né? Tudo vai depender em que volume que esse ar está sendo infiltrado no sistema. Se você não conseguir retirar esse ar facilmente, tem que movimentar o cilindro várias vezes. Né? Tentar trabalhar o sistema sem carga. Sem carga, porque se você está com carga direta, ele pode criar um movimento involuntário. É perigoso, né? Fica perigoso. Sim. Ou derrubar uma carga, né? Perfeito. Um cilindro que era para parar lá, você pode toda a rigidez hidráulica, né? Pelo fluido utilizado, o óleo no caso, você perde pela compressão do ar que está localizado naquele ponto, né? Pode até acarretar problema de segurança.
Temos tempo para mais uma ainda, pessoal? Temos aqui. Acho que vamos para a última. Mas... Tem mais uma pergunta? Podemos? Tem mais uma ainda para te dar para a gente. Então vamos lá. Então vamos para a última pergunta, né? Ok? A aeração também causa danos graves na bomba ou componentes? Foi o que nós mostramos, sim, né? Sim, sim. São efeitos diferentes, mas causa danos porque o ar em excesso, então ele perde lubrificação. Aqui, só reforçar. Perde também tem o efeito diesel, deteriora o óleo. E o óleo hoje sabe que é caríssimo, né? Então há uma preocupação grande. Sim, em não se preservar ao máximo a vida útil do fluido, né? Sim. Com certeza. Então, queda no rendimento volumétrico, aumento de temperatura, então, ruídos, né? Vibrações. Então, o ar também causa muitos transtornos. E em alguns casos, ele realmente, o movimento involuntário também, além de tudo, é muito perigoso, né? Beleza. Então, eu acho que nosso tempo aqui... Maravilha, né? Deu tranquilo, eu acho que podemos encerrar. Agradecemos aí a participação de todos. Espero que tenha aproveitado esse treinamento e tenha algumas recomendações finais. Primeiramente, agradecer, pessoal, a todos por estarem aqui participando, né? Ao Toshi também por compartilhar toda a sua experiência, né? Todas as dicas importantes que passou para nós, né? Aqui no nosso bate-papo de hoje, pessoal. E lembrá-los, tá? Que vocês têm disponível aqui no nosso portal, né? Aqui no portal do evento, o download para o material de apoio, tá? Assim como a apresentação que nós utilizamos aqui também está disponível, vocês podem fazer, né, o download lá. E aqueles que desejarem também o certificado, né, de conclusão, de participação aqui na nossa Masterclass, pode fazer o pedido lá também pelo portal, que será muito em breve enviado para vocês, tá? Obrigado novamente, pessoal. O nosso evento continua, tá? Dá um spoiler aqui, hoje à tarde tem uma palestra também muito interessante, uma Masterclass bem bacana para vocês assistirem. E amanhã, até quinta-feira, o nosso evento continua. Contamos com a nossa toda a equipe de apoio aí, que tem trabalhado arduamente para passar esses conhecimentos. Eu acho que essa semana vai ser muito proveitosa a todos vocês. Espero que vocês participem também de outros do Masterclass 3, 4, 5, até 6. O 8. Até o 8. Legal. Ok. Até. Obrigado, gente. Tudo de bom. Grande abraço a todos, tá?